5, 4. Oi, crianças, 3. Oi, família. Mais um dia, mais uma semana que a gente tá aí. Você acredita que a gente ainda tá na quarentena? Pois é, nós ainda estamos em casa. Mas tudo bem, a gente tá em casa por uma coisa justa, uma coisa necessária, que é pela nossa saúde. É pela saúde do mundo inteiro. Hoje é segunda-feira, vamos começar a nossa semana com mais garra, com mais vontade, não é verdade? Então hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, eu sou a professora Catarina Moreira, nós vamos começar a nossa semana. Essa semana tem muita coisa boa, tem muita coisa gostosa. A gente vai falar sobre a água, a gente vai falar sobre brinquedos, a gente vai falar sobre construção de coisas, né? Vamos ter receitas e a gente vai começar agora assim. Não é que a gente ainda tá na quarentena, gente? O bichinho atrevido. Era uma vez um país onde assim que o sol nascia, todas as crianças iam para as ruas, para os parques, balançavam, andavam de bicicleta e brincavam com os amigos. Mas um dia, vindo de um lugar muito distante, sem ninguém saber como e nem porquê, apareceu um bichinho atrevido, com uma coroa e uma capa que tornava ele transparente. E essa pequena criatura gostava tanto de viajar que rapidamente passou daqui para lá, de lá para cá. O bichinho atrevido, com a capa e uma coroa, gostava de fazer muitas travessuras e incomodar sobretudo avós e os avós, e os que estavam mais frágeis e doentes. Quando havia muita gente, o bichinho atrevido saltava de uma pessoa para outra como se fosse uma ponte e assim conseguia chegar em mais pessoas. Ele gostava muito de estar entre as crianças, entre os grupos de jovens, entre os amigos, entre as famílias que comiam nos terraços, entre as senhoras que passeavam, entre os atletas e os comerciantes e os viajantes. Então, as autoridades disseram bem assim: temos que acabar com a diversão desse bichinho desagradável. Então, atenção, toda a gente tem que ficar em casa. Essa é a única solução. O João, como todas as crianças lá da rua daquela cidade, protestou. Como assim? Eu não posso sair. O que eu faço agora? Que confusão, que chatice. Mas percebeu que zangar-se não mudava nada. Então, ele começou a ver o que poderia fazer em sua casa, que embora ela fosse pequena, tinham muitos cantos para descobrir. Agora não podia ver os seus amigos, nem ir ao parque, nem à escola, mas poderia estar mais tempo com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com a sua tia, com seus irmãos. E finalmente, ele passava muito mais tempo em casa. E é claro que também eles tinham as suas coisas para fazer, mas os dias eram tão longos que havia tempo para tudo. Agora à noite, o pai tinha tempo para ler e contar algumas histórias de quando ele era pequeno. A mãe tinha tempo para ensinar as rimas e as canções. E ele podia ajudá-los na cozinha e fazer muitas coisas que só agora ele descobriu que sabia fazer em casa. Aprendeu a fazer os pratos favoritos, por exemplo, arroz com banana frita. E fazer saladas que eram muito mais saborosas desde que ele começou a prepará-las. Gostava especialmente de descascar a cenoura, ralar. O pequeno almoço finalmente deixava cortar o pão com a faca grande. Ele não entendia por quê. Ele não entendia, mas também ele ajudava a levantar e arrumar toda a mesa. E como era divertido lavar a louça e fazer muita espuma, e também aprendeu a pôr a roupa para secar, apanhá-las, dobrá-las, arrumá-la. Assim, os dias tornavam-se muito mais fáceis. E enquanto isso, nos 4 cantos da casa, quantas gavetas, quanta coisa tinha descoberto e ainda poderia descobrir. E brincar com os lençóis e as molas das roupas. Entre mesas e cadeiras, foi construindo um grande palácio com uma grande torre, atuou uma fita na cabeça como uma coroa e com um pau de vassoura fez uma espada. E todos os dias ele subia ao topo da torre e dizia: eu tenho uma torre forte e resistente, nem o vento mais forte pode destruir. Eu tenho uma torre forte e resistente e os raios e os trovões não vão resistir. Eu tenho uma torre forte e resistente, aqui eu posso viver seguro e contente.
E ali passou muito tempo a brincar, a inventar histórias de cavaleiros, aventureiros, piratas, animais exóticos e tudo o que ele lembrava. E as histórias não aconteciam só na torre. Ele transformou o corredor numa floresta encantada, difícil de atravessar entre as cordas e almofadas, que eram as únicas coisas que podia pisar. E debaixo da sua cama havia túneis e passagens secretas. Ali podia divertir-se sozinho, ou melhor, acompanhado de todos os personagens de suas amigas durante horas, enquanto os pais trabalhavam no lugar silencioso da casa. E é claro que quando tinha trabalho da escola para fazer, fazia os primeiros para poder brincar depois. Assim, entre ajudar as tarefas domésticas e fazer os trabalhos da escola e brincar no castelo, ouvir histórias, cantar, desenhar, os dias foram passando rápido. Enquanto isso, o bichinho atrevido com a coroa e a capa invisível começou a ficar muito aborrecido. Ai, que chata era a rua agora, sem meninos para brincar, sem meninos no parque, sem jovens no portão, sem avós a conversar, sem família a passear, apenas uma mãe, um pai ou uma tia que iam às compras e depois iam trabalhar. Disse um dia o bichinho atrevido, já que não tem graça andar por aqui, não posso mais saltar entre as pessoas, como se fosse uma ponte. E então, aborrecido, o bichinho atrevido foi embora. Bom, essa história que eu contei para vocês, essa história a autora dela é a Tamara Chubarovsky, e ela escreve contos antigos e contos também da atualidade. Então ela escreveu essa história, essa historinha do bichinho atrevido, e eu escolhi ler para vocês, que é pra gente entrar a semana lavando bem as mãos, pra gente entrar a semana acreditando que tudo isso logo vai passar, e ele vai ficar tão chateado que ele vai se embora.